olhar para ele além do diagnóstico, vê-lo como uma criança que ele é, em primeiro lugar, né? Olhar para ele de frente, tentar sentir o que ele sente com empatia, como você falou, que essa é uma palavra-chave nesse caso, para que a gente consiga devolver para ele a sensação de que ele pode, de que ele não precisa sentir frustração, de que ele pode ser a criança que ele é e valorizar as habilidades que ele tem, ao invés de a gente focar nas dificuldades. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um UnaCast. Hoje, uma produção super especial. Em conjunto com o CAESP, a PAI de Iporandueste, vamos estar trazendo episódios ligados ao autismo, onde estarão conosco convidados que vão estar falando sobre a rotina da família, sobre como foi o diagnóstico das crianças, como que está sendo o tratamento e o acompanhamento. E também uma profissional do APAI CAESP, que é a Tânia, psicóloga, que vai estar acompanhando essa conversa e inicialmente vai estar nos apresentando também o projeto e qual o motivo de estarmos gravando agora no início de abril. Sejam bem-vindas, Tânia e Liz. Começando então pela Tânia, gostaria que você apresentasse, que falasse um pouco sobre este momento também que antecede o Dia do Autismo. Então, esse projeto foi pensado para divulgar as vivências, né, das mães, das pessoas que cuidam das suas pessoas autistas em casa, na sociedade, e por isso, então, tivemos essa ideia de trazer para as pessoas conhecerem, divulgar as pessoas, as entrevistadas se abrirem, dizer as suas experiências, né? Para que as pessoas que as escutem, né? Vão escutá-las, tenham esse conhecimento e essa realidade, né? Das vivências, exatamente isso, né? E a nossa principal, ou o nosso principal objetivo, né? Também acolher elas nesse sentido, né, da afetividade e que elas tenham essa oportunidade também. Acredito muito que por mais que tentamos ser empáticos, tentamos por vezes ser um suporte, ser apoio, acolher, é muito difícil ter o real entendimento do que se passa dentro da cabeça, dentro do coração, dentro da casa, dentro do dia a dia de uma mãe, de um cuidador, de alguém que tem, então, essa pessoa neuroatípica para estar cuidando, né, o espectro autista, especialmente retratado, então, nestes episódios de hoje. Para iniciar essa conversa, eu vou conversar, então, com a Liz. Liz, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre você, falar também sobre o seu filho, o nome dele, a idade, para que depois a gente converse realmente a partir das perguntas que podem estar esclarecendo um pouco mais também para quem nos acompanha. Olá, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito importante, como mãe, como pessoa, né, como ser humano, falar um pouco sobre o autismo, com certeza. O autismo, ele entrou na minha vida com o meu filho, junto com o meu filho. Então, a gente não nasce para ser mãe de autista, né? E então, há 14 anos, né, meu filho tem 14 anos, meu filho Davi, e aprendendo a lidar com o autismo desde o diagnóstico, desde os primeiros sinais, ali um pouquinho antes dos 2 anos de idade. Liz, quais foram as principais mudanças, então, porque o Davi ainda era um bebê, ainda era pequeno, que você teve que ir adaptando dentro do seu dia a dia, dentro da sua família, para que você conseguisse acompanhar e dar a atenção necessária a ele, pensando sempre que o que a mãe mais quer é que eles se desenvolvam e tenham o melhor suporte possível. Exato, O diagnóstico, geralmente ele vem por uma outra pessoa, porque você, no meu caso, mãe de primeira viagem, a gente não entende todas as características, né? Nem consegue comparar com outro filho, porque não teve. Então, o diagnóstico geralmente ele vem ou indicado por uma observação de alguém que levantou na escolinha, na creche, né? Ou por algum profissional mesmo. No nosso caso, foi na escola, né? Foi uma diretora de uma escola, que eu sou bem grata até hoje. E foi uma pessoa que observou que o meu filho,
ele não se desenvolvia como os demais. Principalmente, a primeira questão ali que foi levantada foi a fala, o atraso na fala. A fala como comunicação, né? Porque existem vários tipos de comunicação. Então, pode ser comunicado pelo olhar, pode ser comunicado com gestos. E ali havia um atraso, assim, global nesse sentido de comunicação. Principalmente as primeiras palavrinhas e os gestos e os olhares, enfim, com respostas comunicativas, né? Com o objetivo de comunicar. Então, quando trazem para você essa questão, a primeira coisa que você pensa é que há realmente alguma deficiência, alguma dificuldade na fala em si. E te indicam, então, procurar um profissional da área de fono, né, que foi o nosso caso, e eu acredito que a maioria dos casos inicie por ali, porque os outros sinais, eles são muito sutis nessa época. Depois, conforme eles vão crescendo, você vai percebendo que vem sinais mais evidentes, né? Mas naquela época foi a fala mesmo que foi o atraso que acabou aparecendo mais. O que a gente como pais tenta? A gente foi buscar essa ajuda profissional, né? Um profissional desta área. Fizemos a avaliação com fono. Não foi uma experiência muito boa. A gente geralmente a gente pensa que a gente vai ser bem acolhido então a gente teve profissionais assim que não foram assim tão legais assim no começo, porque você já vem com uma enxurrada de medos e de percepções, e aí você vai para a internet. Então, assim, o começo do diagnóstico, ele é bem carregado de muita emoção, de muito medo, de muita insegurança. E teve negação nessa fase também, Liz? Com certeza. Porque a primeira coisa que você quer é não acreditar, né? Eu acredito que, como qualquer outro tipo de doença, o diagnóstico, mesmo o autismo não sendo doença, quando se levantou essa questão, você pensa, não, mas por que eu, na minha família, eu me cuidei, eu planejei essa gravidez? Você começa a perguntar, Deus existe mesmo? Por quê? Como que vai ser? Eu não vou ter forças? Eu não consigo? Várias questões. E a negação, ela faz parte, sim. E hoje, quando eu vejo uma família entrando, né, num diagnóstico, recebendo um diagnóstico, eu não consigo julgar. Eu vejo muitos que demoram muito, mas é algo que eu realmente não consigo julgar, porque eu sei a dor que eu passei. Eu sei o fundo do poço que eu cheguei e para onde que eu tive que olhar para enxergar algo novamente, né? O autismo, ele te derruba, porque ele ainda é uma incógnita para o mundo, né? O autismo, ele ainda é uma incógnita, não é como uma outra doença que você vai lá, dá um remédio, é disso, é daquilo e resolve. Então, por isso, eu acho que ele é mais desafiador entre todas as outras coisas. E como isso interferiu na rotina da família? Como que foi essa adaptação da convivência familiar? Certo, depois que a gente tem um diagnóstico, passado o período de aceitação, né? Esse período, você busca um profissional e você vê o que está sendo feito nesse sentido, o que pode melhorar a qualidade de vida, e então se vai para o lado das terapias. Hoje, o tratamento do autismo, ele basicamente é um acompanhamento com um profissional médico e também terapias, né? Então, são diversas terapias multidisciplinares, o acompanhamento multidisciplinar, psicólogo, fono, físio, TO. Então, temos vários. Aí, a adaptação da vida da gente, ela vai começar a incorporar isso no dia a dia. Então, a gente tenta montar uma rotina onde você vai levar teu filho 1 ou 2 vezes em cada profissional por semana, para você ir estimulando essas habilidades que geralmente a gente tem aí dificuldades de... A maioria dos casos né, que é o mais normal, é dificuldade de comunicação, interação social, né, em movimentos repetitivos ali, alguns interesses mais específicos em algumas áreas, e déficit de atenção, onde você não consegue focar muito em alguma atividade. Então, geralmente, buscando essas terapias multidisciplinares, a gente consegue, então, uma melhoria. E a adaptação das rotinas em relação a isso, né? Fazer o dia a dia da escola, de casa, de ir no supermercado, de ir para ambientes, né, convivendo com outras pessoas, fazer isso tudo ao mesmo tempo levando nas terapias, então também, conscientizando, então, né? No caso do Davi, ele está há 12 anos praticamente com um acompanhamento
especial nesse sentido do desenvolvimento, estimulando também essa melhor convivência, não só na família, mas também na sociedade, junto com as outras crianças. Sim, a gente vai se treinando, né? Com o passar dos anos, a gente vai se treinando família, as pessoas mais próximas primeiro, os professores, os colegas da escola, e assim a gente vai se treinando um olhar diferente para enxergar, olhar para ele além do diagnóstico, vê-lo como uma criança que ele é, em primeiro lugar, né? Olhar para ele diferente, tentar sentir o que ele sente com empatia, como você falou, que essa é uma palavra-chave nesse caso, para que a gente consiga devolver para ele a sensação de que ele pode, de que ele não precisa sentir frustração, de que ele pode ser a criança que ele é e valorizar as habilidades que ele tem, ao invés de a gente focar nas dificuldades. Liz, e nesse processo também de desenvolvimento e acompanhamento do Davi, você, junto com outros pais, perceberam que seria importante criar uma associação com o fim voltado, então, especial a essa questão dos autistas. Você quer me contar um pouco como que surgiu essa ideia e qual o objetivo dessa associação que foi recentemente criada aqui em Iporã do Oeste? Sim, faz um ano que a gente se reuniu aqui em Iporã. E a gente tem, então, aí uma associação, a Associação dos Autistas, Pais e Amigos. A gente acolhe também outras neurodivergências, né? Também acolhe nesta associação, com o objetivo, sim, de ser um lugar de acolher as famílias, de levar conhecimento para a população em geral, né? A gente percebe que falta muita informação e essa informação, às vezes, gera esse preconceito, né? Em relação a esse diagnóstico também. E fortalecer esses vínculos, né, de pais, de famílias com escola, com o poder público, né, com saúde, com educação e com a sociedade em geral, porque se o autista não está na minha família, na minha casa, ele vai estar convivendo na escola do meu filho, vai estar numa fila de um supermercado, e é muito importante que todos enxerguem ele como ele é. Obrigada, Liz, pela sua participação nesse projeto especial, então. E Tânia também, por estar aqui conosco, por acompanhar estes episódios, essas entrevistas. Desejamos sucesso nas atividades da associação. Acredito que ela é realmente um grande diferencial também e uma forma de unir, assim como as outras entidades. A gente entende que a partir do momento que ocorre a união em torno de um objetivo comum, há sim uma ampliação, uma potencialização de trazer resultados bons também. Então, que assim também seja com esta associação que vocês criaram. E especialmente obrigada por compartilhar de uma forma tão especial sobre a sua história junto ao seu filho, Davi. Obrigada.